Bem, pessoal, minha coluna travou e agora, né? É uma coisa muito comum coluna travar, né? Eu tenho muito vídeo aqui falando no canal, né? Quase 40% da população, depois dos 40 anos, vão ter dor lombar, né? Dor que incomoda. E um dos sintomas que às vezes acontece é esse de travar a coluna, né? Primeira coisa, vocês têm que entender a lógica da coluna, né? Então, a coluna sustenta nosso corpo, olha que estrutura complexa, né? A gente, o tempo todo que a gente está em pé, tá forçando ela, né? E durante toda a nossa vida. A gente nasce com a coluna e vai viver com ela o resto da vida, né? Ah, Júlio, mas pode fazer cirurgia, isso e aquilo? Eu brinco com todo paciente. Eu falo assim, cirurgia na coluna é a gente apagar incêndio. Então, é um problema muito sério, a gente tenta resolver aquilo ali. Mas, de um modo geral, né, naturalmente isso vai acontecer. Mesmo até quando você opera, pode ter doença adjacente, né? Você resolve um problema ali, depois o outro começa a sofrer, você bota placa, parafuso, às vezes sobrecarrega o de baixo, isso acontece. Doença da coluna é chato de tratar. Eu falo com isso na primeira consulta, quando ele tem um problema de coluna. Por quê? Porque naturalmente, com o envelhecimento, com a nossa vida, a nossa coluna vai continuar sendo sobrecarregada. Pode fazer a cirurgia perfeita que for, com excelente indicação, tecnicamente, e daqui a um tempo aquilo vai sobrecarregar novamente. Mas óbvio, às vezes precisa, né? Não estou desmerecendo a necessidade, né? Uma pessoa tem que entender a lógica da coluna, né? E o que é que ela vai fazer? Ela vai fortalecer a musculatura, tudo isso, né? Então a gente tem essas raizinhas nervosas, tá vendo? Que saem daqui. E muitas vezes uma hérnia, o que é que ela faz? A hérnia vai justamente comprimir, aqui está o disco, né? E ela comprime essa raiz. Quando ela comprime essa raiz, você sente dor. Mas tem uma coisa interessante, porque quando a gente fica falando de coluna, a gente fica falando o tempo todo, né? De hérnia, de nervo e tal. E eu gosto desse modelo anatômico, porque a gente vai mostrar outra parte que não é tão bem falada, né? E as pessoas às vezes não entendem, que é o que? A musculatura. Então a gente está falando disso aqui, né, de disco, de medula, de tudo isso, mas o que acontece? A gente tem nossa musculatura e muitas vezes o travar a coluna é isso, é um espasmo agudo da musculatura, porque justamente para evitar que você se mexa, para preservar a sua coluna. Então a coluna travar é justamente isso, esse espasmo. E de um modo geral o que a gente vai fazer? Vai ter que desinflamar para melhorar essa dor, todo esse incômodo, né? Muitas vezes a gente precisa fazer alguns tipos, né, de reabilitação com fisioterapia, às vezes acupuntura, né, massagem pode ajudar também para relaxar. Quando a dor começa a melhorar, quando o sintoma começa a melhorar, normalmente essa coluna entre aspas vai destravando, você vai voltando à musculatura. Então travar a coluna não significa que é mais grave, né, mas significa que tem alguma coisa importante acontecendo na sua medula, na sua coluna, na sua raiz nervosa, em algum local que está fazendo aquilo ali, por você parar, né? Tanto que até problemas ósseos podem dar também essa sensação que a pessoa não consegue mexer. E o medo dela é isso, né? Ela fala pra gente, ó, parece que tem alguma coisa quebrando, parece que tem alguma coisa que se eu mexer, minha coluna vai sair do lugar, vai deslocar. Mas é justamente isso, essa reação que o músculo dá, tá bom? Isso que é travar a coluna, o que a gente vai fazer é sempre do mesmo. Se não tiver déficit focal, não tiver nenhum sinal agudo que você precisa de uma intervenção, é relaxante muscular, anti-inflamatório, né? Técnica de voltar, reabilitação, fisioterapia, né? Muitas vezes acupuntura, tudo isso para ir se melhorando. Enquanto faz a investigação, vai fazer uma ressonância, vai entender o que está acontecendo e por que essa coluna travou, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.